galera do Fractal Revisa. Hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho de geometria espacial, que é o conteúdo aí que vai ter na sua prova, né? Nessa semana. Então vamos relembrar aqui as principais partes. Lembrando que dessa vez o conteúdo ficou um pouco extenso, né? Nós temos aí 3 sólidos tridimensionais na sua prova, que é o cilindro, a pirâmide e o cone. Então o conteúdo ficou um pouco maior do que o normal, né? Então a gente vai lembrar aqui só as partes principais mesmo, né? Porque a gente fez em sala bem detalhadozinho, então aqui a gente vai dar uma revisada geralzona, daquela que vai te ajudar aí a fazer uma excelente prova. Belezinha? Meus queridos, o nosso principal objetivo quando a gente está trabalhando com geometria espacial, seja ele o sólido que você estiver trabalhando, é calcular volume e área, né? Tudo que a gente trabalha, a gente cria todo o contexto para culminar no cálculo do volume da área, principalmente no cálculo do volume, que é a principal parte, né? Quando a gente está falando de geometria espacial, 90% das questões, se não for mais, são questões que trabalham com volume. Então, realmente aqui o foco principal é volume. E claro, a área total. Como assim a área, professor? Porque a área não é um conteúdo da geometria plana e não da espacial? Sim, a área é um conteúdo da geometria plana. A área só faz sentido no mundo bidimensional, né? Quando a gente vai para o tridimensional, para o espaço, aí quem manda é o volume. Mas quando a gente fala de área de sólido tridimensional, na realidade, a gente vai estar falando da área das faces desse sólido, ou da superfície desse sólido, no caso dos corpos redondos, que é o cilindro e o cone aqui na nossa parte, né? Mas vamos lá dar uma lembradinha. O cilindro, lembrando que o cilindro é o quê? Um corpo redondo que tem 2 bases iguais e paralelas e uma superfície lateral. É o copo, né? Tá vendo esse copo que você tá bebendo água aí? Esse copo, ele provavelmente tem a forma de um cilindro. A base de um cilindro sempre é o quê? Um círculo. E isso facilita muito na hora de calcular volume e área, né? E aí as 2 formulazinhas que a gente precisa para o cilindro é a do volume. Lembrando que a fórmula do volume do cilindro é exatamente a mesma de quem? A mesma do prisma, né? Área da base vezes altura. Só que a gente pode especificar um pouquinho mais e falar que a área da base de um cilindro sempre é o quê? πr ao quadrado. Porque é um círculo. Área de círculo, πr ao quadrado. Então o volume πr ao quadrado vezes a altura. Eu circulei aqui de roxo para te lembrar que ele é a área da base, né? E a área total, que também é a mesma forma do prisma, 2 vezes a área da base mais a área lateral, só que para o cilindro a gente especifica mais e coloca 2 vezes πr ao quadrado, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é 2πrg. Lembrando que no cilindro a geratriz faz o papel de quem? Da altura. Então quando o seu cilindro é reto, escrever geratriz ou altura é a mesma coisa. Fechado? Circulei aqui, ó, para te lembrar que essa é a forma da área lateral. Fechado? E aí a gente pula para a pirâmide, que agora é um poliedro, igual ao prisma, só que a diferença é, o prisma tinha 2 bases, a pirâmide tem uma só. Uma base e um vértice fora dela. Isso é uma pirâmide, que é inclusive o exercício que a gente vai fazer da lista obrigatória já já. Voltando aqui, ó, eu te mostrei um vídeo na sua aula, que sempre que você pega um prisma e uma pirâmide, que tem a mesma base, a mesma altura, você consegue, com 3 pirâmides, completar esse prisma, né? Se você pegar 3 pirâmides e encher de água e despejar num prisma que tem a mesma base e a mesma altura dessa pirâmide, você vai perceber que 3 pirâmides vai dar exatamente um prisma. Ou seja, o prisma é o triplo da pirâmide. Ou então, a pirâmide é 1/3 do prisma. Então, se para calcular o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, para calcular a área da pirâmide, o volume da pirâmide, a área da base vezes a altura, sobre 3. Certo? Aqui a gente não consegue criar forma específica, por quê? Porque a base varia. A base de hora é quadrada, a base de hora é hexágono, a base de hora é triângulo. Então, para cada base, você vai ter uma fórmula específica.
né? Então, por isso que a gente não consegue criar uma forma definida igual a do cilindro. E a área total, mesmo modelo, né? Só que agora a gente deixa de ter duas bases e tem uma base só, é a área da base mais a área lateral. E aí, da mesma maneira, a gente não consegue criar forma específica porque vai depender de quem? Da nossa base. Uma coisa dá pra gente prever, as faces laterais sempre serão triangulares. E aí, para calcular a área de triângulo, é base vezes altura sobre 2. Lembrando que a altura da face lateral é diferente da altura de quem? Da pirâmide. A altura da face lateral, inclusive, tem um nome. Ele é chamado de apótema da pirâmide, tá? Inclusive, a gente consegue criar o quê? Aquelas relaçõezinhas que são Pitágoras, né? A gente consegue criar dois triângulos retângulos, os dois principais triângulos retângulos dentro de uma pirâmide, e consegue criar a relação entre o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral, a altura da pirâmide, sai do vértice, vai até o centro da base fazendo 90 graus, e esse Azinho é o apótema da base. No seu caderno eu coloquei todas as fórmulas de apótema que você precisa, do quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. E o segundo Pitágoras que a gente consegue construir é usando a aresta lateral. A aresta lateral ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Lembrando que polígono não tem raio, o raio é de círculo. Só que todo polígono regular você pode assumir que ele está inscrito em um círculo, uma circunferência na realidade. Então o raio, na verdade, é o raio da circunferência circunscrita ao seu polígono. Mas para a gente não ter que falar esse texto toda vez, a gente simplifica e fala raio do polígono. Fechou? Que eu também te mostrei todas as formas de raio, que inclusive é conteúdo de geometria plana. É bom você dar uma olhada e relembrar disso. Certo? E aí a gente tem o cone, que é basicamente uma pirâmide, só com uma pirâmide de base o quê? Circular, entre aspas, né? Não é uma pirâmide, é um cone. Mas ela é basicamente uma pirâmide de base circular. A forma do volume é a mesma, a área da base vezes a altura sobre 3, só que como a base sempre é um círculo, a base é πr ao quadrado, a área da base, certo? E a área total, mesma coisa, a área da base mais a área lateral, mas como sempre é um círculo, a área da base é πr ao quadrado e a área lateral, πrg. Eu te mostrei como é que a gente prova essa fórmula, né? Toma muito cuidado para você não confundir, ó, ó. 2 PRG para cilindro, PRG para cone, pelo amor de Deus. 2 PRG em cilindro. E outra coisa, no cilindro, geratriz e altura é a mesma coisa, certo? No cone não. No cone, nunca a geratriz será a altura. Um cone reto, a geratriz nunca será a altura. No cone, geratriz e altura são coisas distintas. Para calcular o volume, você usa a altura, para calcular a área total, você usa a geratriz. Combinado? Então, um detalhe, uma observaçãozinha que é importante a gente lembrar, né? Do cone e do cilindro. A gente tem uma classificaçãozinha que é a de cone equilátero e cilindro equilátero, né? O que são esses caras? Um cone e um cilindro são equiláteros quando a geratriz dele é igual ao diâmetro da base, ou 2 vezes o raio. Né? Eu te comentei em sala da secção meridiana, que é fazer o quê? Cortar o cilindro ou cortar o cone de maneira vertical, passando no centro de sua base. Quando você faz o corte no cilindro, a figura formada normalmente é um retângulo. Quando esse cilindro é equilátero, essa figura formada é um quadrado. Quando você corta um cone, essa figura formada é um triângulo. Para o cone equilátero, essa figura formada é um triângulo equilátero. E aí você tem essa relaçãozinha que é a geratriz ser o dobro do raio. Fechou? E a gente consegue criar uma relação parecida com as das pirâmides no cone, né? Usando a altura, geratriz e raio. Imagina um cone na sua cabeça. A altura vertical, o raio da base aqui no chão e a geratriz fazendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Ó, triângulo retângulo, geratriz hipotenusa, altura apótema da base, é o apótema, né? Mas na realidade é o raio, que é um círculo, mas o círculo, o raio, o apótema do círculo é o raio, certo? E aí eu consigo fazer o nosso Pitágoras, g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Basicamente o que você precisa saber dessas três figuras é isso daqui. Como pirâmide
é a que vocês mais têm dificuldade? Eu vou fazer um exercício da lista obrigatória de pirâmide. Você vê que pirâmide é tranquilo, tá? Eu vou fazer a questão 6 da sua lista obrigatória. Ela está falando assim, ó. Qual o volume de uma pirâmide cuja altura mede 20 centímetros e a base é formada por um quadrado de lado igual a 4? Olha o tanto que é fácil. Isso aqui é mais fácil que andar para frente. Ou, qual que é a fórmula do volume de uma pirâmide? Que está ali escrito pra gente. Área da base vezes a altura sobre 3, certo? A base é um quadrado, e aí quando é um quadrado você tem que botar o joelho no chão e agradecer, porque calcular no quadrado é muito fácil. É só fazer o lado, que no caso é 4 ao quadrado. E é assim que calcular a da base. Vezes a altura, que ele já te deu de graça, 20, dividido por 3. Ou 4 ao quadrado costuma ser 16, vezes 20 sobre 3. Ó, quanto que é 2 vezes 16? 2 vezes 16 é 32, mas com 0 no 20, 320 sobre 3. E aí, tem como simplificar 320 com 3? Não tem, né? Então você pode deixar a forma de fração. Na verdade, para ficar mais bonitinho, você coloca aqui centímetro cúbico, que é a unidade de volume. Professor, ficou feia a fração, eu não gosto, posso colocar na forma decimal? Fique à vontade. Eu não gosto de forma decimal, eu gosto de fração, inclusive eu acho aquilo ali lindo. Beleza? Meu povo, basicamente é isso que você precisa para fazer sua prova, né? Em sala a gente vai fazer as outras questões, então dá uma relembrada nisso, faz as questões da lista obrigatória e as que eu te passei em sala, que você vai sair bem nessa prova. Belezinha? Um abraço, boa prova, boa semana, tamo junto.